Hoje a gente vai conversar com uma escritora franco-brasileira que acaba de lançar um livro novo chamado Primavera na Provence. Oi, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Flávia Ribeiro e você tá no Cafezinho Francês. Se você é novo por aqui, aproveita, já se inscreve no canal, ativa aí o sininho das notificações para não perder mais nenhum vídeo. Deixa para mim também o seu like no comecinho desse vídeo, que é muito importante para impulsionar esse vídeo para mais pessoas e fazer o canal crescer. E você que é meu parceiro de toda semana já sabe, deixa para mim o seu joinha. Gente, hoje eu tô aqui com uma convidada muito especial, a Anaté Merger, que vai falar sobre o livro Primavera na Provence. Como eu disse, a Anaté é franco-brasileira, formada em jornalismo, tem um mestrado em comunicação internacional na IEP de Aix-en-Provence. Ela tem uma carreira na área de comunicação, trabalhou 17 anos como jornalista em várias emissoras de TV, incluindo a Rede Globo do Distrito Federal, além de rádios, jornais brasileiros, até se mudar para Provence em 2004. Hoje a Anaté atua como empresária na área do turismo, mas ela também é escritora e tem 8 livros publicados, sendo 7 romances e um guia da Provence. Oi, Anaté, seja bem-vinda, muito obrigada por ter aceitado o convite aqui de conversar comigo. E me fala um pouquinho aí sobre o livro Primavera na Provence. Uma Primavera na Provence, ela é um livro que eu tive como ideia, justamente assim, esse encontro, né? Esse encontro de pessoas que estão um pouco quebradas, que não sabem para onde vão, que não sabem o que querem, eles estão totalmente perdidos, né? O caso da Sophie e do Kyung-suk. Essa ideia, ela surgiu durante a pandemia. Eu senti que tanto eu quanto todas as pessoas que estavam ao meu redor estavam com esse sentimento de estar preso dentro de uma situação que você não tem muita coisa o que fazer. Você é refém da situação, não tem nada. Você não pode realmente mudar aquela situação mesmo com muita vontade, né? E eu queria falar sobre esse sentimento de estar preso, né, com anseio de estar realmente fechado em uma situação que não é legal, mas sem falar de pandemia, sem falar de vírus, porque eu queria que o livro fosse válido para outro tempo, né? Assim, para depois da pandemia, que claro que a gente sabia que mais cedo ou mais tarde aquilo ia acabar. Então, me veio a ideia desse personagem. Primeiro eu tive a ideia do personagem do Kyung-suk, que é o personagem principal, é o rapaz, né? Que é coreano. E por que um coreano? Todo mundo me pergunta isso, né? Porque ele não é francês nem brasileiro. É porque foi justamente no período da pandemia que eu descobri as séries asiáticas, principalmente as coreanas, né? Então eu mergulhei um pouco nesse mundo e eu achei que combinava com a história que eu queria contar. Esse personagem é um cantor, é uma star na Coreia, ele faz parte dessa geração de K-pop, ele tem sucesso, ele é bonito, ele tem tudo, tem dinheiro, tem fãs, mas ao mesmo tempo ele não está feliz com a situação e ele tem um problema, um transtorno psicológico que é a glossofobia, que é o medo, é o pânico total de estar na frente das pessoas em um palco. Então, ele gerencia isso de um jeito para que as pessoas não descubram, tem muito cuidado para que ninguém saiba, porque é delicado falar de transtorno psicológico, mas chega uma hora que realmente a coisa meio que vem à tona, ele tem muita dificuldade para resolver essa situação, para saber o que ele quer realmente, se quer continuar trabalhando com música, ou se ele faz isso porque é a mãe dele que colocou ele lá dentro. Enfim, ele foge e ele vem para a França, onde ele tem um amigo que estuda na Sorbonne, que já falou de uma escola onde ele pensou em estudar francês, lá no interior, meio afastado, onde não deve ter muita gente, porque a gente tem uma ideia assim de interior da Provence, né, que deve ser bem afastado, longe de tudo. Então ele começa esse passeio, essa viagem dele por Paris, e é em Paris que ele meio que cruza com a Sophie, e está também num momento muito complicado da vida dela. Ela tem um casamento que está meio estranho, ela tem situações de branco, assim, ela esquece, ao mesmo tempo lembra de coisas esquisitas, ela não sabe se ela continua ou não dando aula na escola de francês que ela tem uma certa obsessão em relação a terminar a obra na escola, que era o que a mãe queria,
pandemia, então ela está muito assim, a cabeça da Sophie não está muito clara, ela tem uma consequência disso, que é um problema de pele, que é causado justamente porque ela não está bem dentro da pele, né? E a Sophie, ela não está bem, e eu acredito que eu consegui trazer para o livro esse sentimento de estar preso. É um livro, assim, o começo do livro é meio claustrofóbico, né? Existem muitas cenas dentro da fazenda, a Sophie está muito dentro da fazenda, ela sai pouco. E você escreveu o livro, então, em 2020? Eu comecei a escrever o livro em 2020, exatamente, durante a pandemia. Então, tem muito desse sentimento de estar fechado, de estar incomodado, entendeu? Você lançou rápido, né, o livro. Logo depois, e em francês, a versão francesa, ela foi lançada no final do ano passado. Aqui ele foi lançado em dezembro, no Brasil ele foi lançado em abril, se eu não me engano, ele foi lançado para a primavera de 2021. O livro mostra muitas passagens ali do enredo que acontecem em lugares turísticos ali da Provence, lugares que se a gente colocar ali no Google Maps a gente vai encontrar. Me diz por que dessa inspiração, né? Por que você mistura isso? Será que você mistura um pouco esse seu lado escritora com o seu lado empresária de turismo? Um pouco dos dois, Flávia, porque meu primeiro livro eu escrevi justamente depois de ter feito uma visita à Gruta de Maria Madalena, que foi o primeiro livro da trilogia Sagrados, Aliança de Maria Madalena. Eu tive a ideia fazendo um passeio. Eu acho que sair da nossa zona de conforto, viajar, ver coisas novas, para quem escreve, para quem é criativo, eu acredito que é muito positivo. Então, eu tive a ideia de escrever Sagrados nessa visita à Gruta de Maria Madalena, que fica perto aqui de Aix-en-Provence, fica mais ou menos 45 quilômetros, e quando eu cheguei lá, eu vi a tumba, né? Depois a gente desceu para a Basílica, onde fica a relíquia, e eu fiquei me perguntando, mas e se a Maria Madalena trouxe na bagagem algo realmente importante, né? E foi a partir daí que eu comecei a escrever essa trilogia, que usa as lendas da Provence como fio condutor, então várias lendas, vários personagens, alguns históricos, outros lendários, mitológicos, eles entram nesse recife. A minha carreira de escritora, ela começou com uma visita. E naturalmente isso foi se desenvolvendo. Amor em Jogo, a ideia de Amor em Jogo também surgiu em um dia que eu estava em Saint-Tropez, quando eu abri uma revista de celebridades e tal. Eu abri a revista e tinha lá um iate. Então foi daí que surgiu a ideia de Amor em Jogo. E eu acredito que quando a gente sai, viaja, realmente a gente abre portas que a gente nem sabe que existem, né? E para mim é muito mais fácil. Quando a gente está no local, a gente sente os cheiros, a gente observa a maneira como a gente se movimenta, se a atmosfera é legal, se é uma atmosfera pesada, né? Quando eu vou num castelo, eu não estou olhando só o castelo em si, mas eu passo a mão naquela pedra para ver como é que ela é, se ela é rugosa, se ela é mais lisa, os degraus irregulares, tudo isso me ajuda, vamos dizer assim, meu arquivo, porque são imagens que eu vou usar depois. Então facilita muito, né? Então uma coisa leva a outra. Então é muito mais fácil para mim descrever, por exemplo, a cena da Sophie quando ela passeia pelo Cours Mirabeau, do que uma cena na Coreia. Isso dá muito trabalho você escrever sobre coisas que você não conhece, então tem que colocar Google Maps, onde é que fica o rio, qual é o nome do rio. O trabalho é muito maior, né? O trabalho de pesquisa, você leva muito mais tempo. Então, a grande maioria dos meus livros hoje, eles realmente eles têm uma conexão com a Provence. Então, de todos os meus romances, realmente só tenho um, que é Luz e Sombra, e acontece no Brasil. E engraçado que a ideia de Luz e Sombra surgiu quando eu estive no Brasil e a gente foi em um restaurante em Santa Teresa. Então foi quando eu vi as casas de Santa Teresa, as datas, tal, e que eu tive a ideia da viagem no tempo em Luz e Sombra, né, para usar em Luz e Sombra. Quando eu uso os locais onde eu moro, né, ou seja, que eu posso visitar, que eu posso, não lembro como é que é, vou lá dar uma olhada, o castelo e tal, realmente o processo ele é mais fácil, né, ele é mais simples. Todos os seus livros têm versão em francês e português?
Não. Por enquanto, a gente começou com Uma Primavera na Provence. A gente começou com esse, que é um livro contemporâneo, né? Ele está disponível no Amazon em português e em francês, e no Brasil pela editora Sarvier, e aqui na França pela editora Le Poisson Volant, que é uma editora que fica em Portugal, mas que edita livros aqui na França. E quem quiser comprar o seu livro físico lá no Brasil, como é que faz? Pode comprar diretamente pela Amazon ou no site da editora Sarvier. Eu quero mandar um recado para o pessoal de São Paulo, que Theo e a Maldição das Cores, que é o meu romance infantil, ele foi selecionado pela Prefeitura de São Paulo para ser distribuído nas bibliotecas e escolas da cidade. Gente, são 12 mil volumes. Eu e a editora, o grupo editorial Portal, a gente ficou assim, ó, nas nuvens por uma semana, que é uma vitória sensacional. E realmente eu fiquei muito contente com essa conquista. É um livro que eu escrevi com muito carinho, que fala de bullying, fala de ser diferente. Eu acredito que as crianças vão poder fazer uma viagem muito interessante com as aventuras de Theo e a Maldição das Cores. E agora vamos esperar, né, como é que os professores vão trabalhar com esse livro na sala de aula, que é um livro inspirado na Idade Média. Foi um livro que me deu muito prazer de escrever, é muito divertido, tem personagens mágicos, tem bruxa, tem ogro, então achei um barato escrever Theo e a Maldição das Cores, e tem uma lição muito interessante com relação à tolerância. Existem duas maneiras de viajar pela Provence. Uma, com os meus livros. A segunda, comigo, pessoalmente aqui, porque eu tenho uma agência de viagem, que é um receptivo, especializado na recepção de estrangeiros, principalmente de brasileiros aqui no sul da França. Eu conto com todos os serviços de hospedagem, voo em balão, aluguel de Harley, aluguel de barco, todo necessário para fazer uma viagem incrível com pessoas que falam português, motoristas, guias. Essa é a segunda maneira de visitar a Provence. Então, a gente começa pelos livros, a gente viaja com Kion-Suk, passeia com ele em Uma Primavera na Provence, passeia com Alix em Amor em Jogo, e depois vem descobrir a Provence pessoalmente aqui comigo. Bom, gente, então é isso. Eu agradeço mais uma vez a presença da Anaté Merger aqui no Cafezinho Francês. Muito obrigada pela sua disponibilidade, por essa entrevista. E para você, fica aí a dica se você quiser ler um livro com um conteúdo diferente, que também fala um pouco aqui sobre a França, sobre a Provence. Tem aí vários livros dessa escritora para você explorar. Se você gostou desse vídeo, deixa pra mim o seu like, compartilha esse vídeo com seus amigos, se inscreve no canal se você ainda não for inscrito, porque toda semana eu posto um vídeo novo por aqui. Aproveita e me segue no Instagram, segue também a Anaté por lá no Instagram. Muito obrigada por ter assistido esse vídeo até aqui. Bisous e au revoir!